Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer para vocês uma partida que eu joguei no chess.com. É uma partida de uma Índia do Rei que eu achei bem interessante, então por isso estou trazendo aqui para o canal. A partida iniciou com C4, cavalo F6, G3, G6, bispo G2, bispo G7 e depois de D4 eu joguei com D6. O adversário jogou cavalo C3, roque, E4 e E5. Aqui tem uma linha muito interessante, que é uma linha que o Kasparov jogava muito, e tem uma outra linha que o próprio Ben Gold passou, que era entrar nessa variante, que agora fica ameaçando o cavalo D5, né? Então a ideia dessa variante é jogar com C6, e aqui a barra diz que o preto está um pouco melhor, tá vendo? Só que o Kasparov ele arruma aqui algumas ideias, porque agora a torre está cravada, então ele tem algumas ideias de jogar um torre E8 ao invés de jogar este C6. Meio que equilibra a partida, tá vendo? A barra da igualdade ali, né? Eu não gosto muito de entrar nessas linhas, mas se tivesse entrado eu saberia me virar. Aqui depois de D5, seguiu cavalo B D7, cavalo E2 e A5. E esse é o primeiro momento na partida que eu acho que vale a pena comentar. Vocês vão ver que o computador não gosta muito desse lance, porque não é um lance de desenvolvimento e não é um lance muito concreto. Só que ao longo da partida eu não consegui captar muito bem que a posição pedia que eu conectasse em um momento dado o A4 e o A3. Porque aconteceram algumas coisas nessa partida que o meu cavalo ele se instalou aqui em E5 e eu capturei esse peão de C4. E aí quando isso aconteceu, eu não me liguei de jogar esse A4 e esse A3. Esse A4, principal objetivo aqui, é claro, é evitar que ele jogue B4 quando vier cavalo C5. E se ele fizesse A3 aqui, eu ia jogar o cavalo lá, e quando ele jogasse o bispo E3, eu ia considerar jogar um B6 ou puxar o outro cavalo para D7, que é uma linha normal, né? O B6 ele é jogável, mas ele não é tão bom quanto puxar o outro cavalo para D7 para ameaçar o F5. E aí fica reforçando a defesa dos cavalos aqui, né? Bom, seguiu então bispo E3, o adversário quis evitar esse cavalo C5. Eu joguei o cavalo H5. Aqui tem uma linha que é uma linha com o cavalo G4, que é interessante, porque agora o cavalo de F3 não está mais cobrindo a casa G4. Então ele provavelmente ou teria que jogar dama D2, o que ele ia ter que me ceder o par de bispo, que não é uma boa coisa, ou então jogar bispo D2, que também não é muito bom, mas infelizmente é o que tem, né? Talvez aqui eu jogasse o cavalo C5 mesmo, para tentar ficar pressionando aqui o ponto E4 e apoiar o F5 depois. Esses lances H3, esse lance ele não me incomodava tanto, porque eu tinha a ideia do cavalo H6 também, né, para apoiar o F5. Aqui provavelmente eu voltaria mesmo, né? O computador não gosta, né, que volta, né? Talvez fosse H6, também não. Bom, aqui deve ter um lance um pouco mais violento, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui, porque eu não coloquei essa posição no computador, então aqui dá que o preto tá ganho, né? E eu não acho que seja cavalo toma F7, F2, aliás. Acho que deve ser um lance sutil. Cavalo D3 cheque, é isso aqui. E agora cavalo toma F2. É isso. Por isso que ele não gostava dos lances de voltar. Então esse H6 é um erro, esse H3.
Depois do bispo E3 eu joguei o cavalo H5. Ele joga esse G4 porque na cabeça dele ele não quer fazer o roque, porque ele pensou, eu faço o roque, ele conecta o F5 e o F4, né? Porque depois que eu faço o F5, se ele joga F4, eu simplesmente tomo, porque agora o meu bispo abre, né? E ele ainda tem que gastar um tempo de peão para poder fazer o mesmo. E esse tempo é uma coisa diferente porque agora o centro está fechado, né? Agora é mais difícil dele abrir a posição aqui. Então, por esse motivo, eu joguei o cavalo aqui. Eu acredito que por esse motivo ele jogou esse G4. Depois do cavalo F4 e das trocas, eu jogo esse cavalo E5, imaginando que ele fosse trocar aqui. Que ele fosse trocar e que a gente fosse jogar uma posição como essa. Aqui talvez um H3, porque em algumas linhas eu posso jogar dama G4, né? Para ficar pressionando aqui e forçar esse H3 em boas condições. Eu acho que o roque aqui é meio loucura. Aqui eu acho que o preto já está melhor, porque a posição dele é uma posição muito ruim, né? E eu tenho muito domínio das casas pretas, né? E repara que se eu conecto dama F6, fica tendo inclusive esse tema de tomar o peão e depois tomar em C4, né? Ele não pode jogar dama D2, tem que jogar rei F1. E ele não entrou nisso, ele joga F3, o que piora muito esse bispo de G2, que agora ele teria que voltar para essa diagonal para voltar a jogar. Eu tomo em C4, ele joga dama C2, eu jogo dama F6, ele volta. E aqui eu cometo a primeira imprecisão mais grave aqui nessa partida, que é jogar torre A8. Não é nenhum crime, porque o torre A8 é justamente para explorar o rei no centro, né? Mas acontece que jogar bispo D7 nessa posição era o melhor, porque esse bispo D7 tem a ideia de apoiar B5 e a ideia de evitar que ele pule em B5 com o cavalo. Apesar de que na hora eu não estava muito preocupado com isso. Por isso eu joguei torre A8. Então ele volta, bispo F1. E agora eu tomo em F3, ele toma meu cavalo, eu tomo a torre dele, ele defende e aqui ele está completamente perdido. Aqui ele decide abandonar. Tem uma outra linha aqui que eu acho que ele não viu, que é não voltar o bispo, né? Só que eu não acho que seja assim tão boa. É, o computador não gosta mesmo. E aqui, depois dessas trocas, dama C2 e dama F6, quando ele volta o bispo, eu jogo torre A8. E quando ele joga lá e eu tomo, tem uma linha aqui que eu queria analisar com vocês, que é a linha do torre A8 mesmo, porque agora ele tem o cavalo B5, né? E agora parece que eu que estou com problema, né? Porque agora eu tenho que resolver alguns problemas aqui da posição, né? Um deles é esse duplo. E agora o meu cavalo fica caindo, né? Talvez não tenha sido uma ideia assim tão boa jogar essa torre A8 por isso. Talvez por isso seria melhor jogar o bispo D7 antes. Apesar de que o computador ainda diz que o preto tá melhor aqui, né? Talvez por causa desse lance. Cavalo toma B, né? Não, não é. Porque agora ele toma em C. E o computador não gosta de nenhum dos dois, né? Aqui definitivamente ela jogar cavalo B5 lance. E aqui talvez eu tivesse que voltar, né? O computador prefere voltar e agora não pode tomar porque agora está caindo em F3 com cheque, né? E agora ele não pode jogar o rei aqui, porque senão ele leva o duplo. E tomar aqui também não parece uma boa ideia, porque minha torre está caindo. É verdade, mas a torre dele cai com cheque.
Então essa é a diferença. Eu acho que aqui, depois de bispo C1, torre A8, ele teria que continuar com cavalo B5. E aí eu ia ter que encontrar esse cavalo E5, que meio que iguala a partida, e depois de cavalo por C2, ele fica completamente perdido. Talvez tenha um cheque intermediário, né? Não, o computador não gosta desse cheque. Talvez por dama F2, né? Não, porque tem o cheque. Ele não pode cobrir de dama lá. Então ele joga o rei F1 mesmo. E qual que é o problema de jogar rei F1? Parece que depois de rei F1 a partida fica completamente igualada, né? Ainda que tenha uma torre minha caindo inteira, né? Talvez bispo D2, bispo D7, né? Agora se ele toma lá... Opa! Ah, agora tem o cheque. E essa é a diferença, porque agora depois de rei G, eu tenho dama E1. Agora ele tá completamente perdido. Caramba. E tem diferença se ele toma essa torre? Acho que não. Porque ele leva o mesmo cheque. E ele não tem como cobrir. Essa sequência, encontrar na hora, assim, uma partida de 5 minutos, é difícil de encontrar uma sequência dessa, né? Porque depois de cavalo E5, cavalo C2, ele fica perdido. Por causa dessa ideia do cavalo F3 e do bispo D7. Esse bispo D7, porque agora ele não pode tomar, né? E ainda tem o contraponto que eu posso cravar ele, né? Rocar aqui também acredito que não seja bom. Porque agora eu posso cravar, né? O computador não gosta muito dessa cravada. Talvez porque... Não, porque aqui eu tomo. O bom de analisar com o computador é que a gente vai vendo os planos, mas eu não gosto de analisar com o computador olhando as linhas assim que o engine está propondo. Eu prefiro fazer da maneira que a gente está fazendo aqui, porque dessa maneira a gente vai descobrindo os lances na hora, e aí na hora da nossa partida, quando acontecer posições similares, a gente capta a ideia porque a gente já viu antes, né? O certo é essa cravada aqui, porque eu não sei, mas o certo é cravar com a outra torre. Talvez por causa disso, ou disso. Ah, porque agora eu jogo dama D8. E agora eu tô tomando o bispo. O bispo tá. O cavalo dele tá caindo. Agora talvez ele tenha que achar um lance. Bispo E3. Porque agora ele tem que achar esse bispo aqui. E agora eu tenho esse. Pra evitar bispo aqui. O computador não gosta muito da ideia. Talvez porque ele tem a torre AC, né? E agora depois de dama D8. Quem vai salvar esse cavalo? Talvez ele vá sacrificar. Porque depois de cavalo toma, torre toma, peão toma. Ah, não, mas aí ele vai ficar completamente perdido.
Qual que é o ponto aqui agora? Agora parece que o jogo está equilibrado, mas agora eu não vejo como que ele vai salvar esse cavalo. Ah, talvez ele vá jogar dama F2, porque agora, no final da linha, ele teria esse, né? Porque agora depois de torre toma, ele teria esse. O computador não gosta muito da ideia. Porque tem cavalo D3. Não, isso é ruim. Esse é ruim. Porque agora se eu tomo aqui, ele toma lá. E se eu volto, eu posso instalar em F4 ameaçando esse, mas isso é muito especulativo. Eu quero saber o que o computador joga depois de dama D8. Só que eu vou tentar descobrir antes. Não pode ser cavalo toma torre. Porque não faz sentido. Talvez seja esse. Não funciona. Porque eu simplesmente tomo, né? E o bispo D7 segura C8. Não funciona. Vamos ver aqui. Vamos ver o que o computador diz. O computador tá dando 0.01 pro branco e manda jogar G5. Caramba, G5? Que lance é esse? O ponto dele é que agora eu não posso tomar o cavalo porque agora ele está defendido. Interessante. Qual que seria o problema de jogar cavalo D3? Ele toma, eu tomo. Eu tomo, ele toma. Torre C1. Eu tô pior, né? E o cavalo toma F3 cheque. Cavalo toma F3 cheque não tem nenhum sentido. O computador tá mandando jogar A4. Aí ele tira o rei para evitar os temas de cheque, né? Aqui com o cavalo F3. E depois ele manda jogar bispo B5. Mas aí é muito xadrez para mim. Mas foi interessante ver as linhas, né? Vocês veem que mesmo uma partida curta, esse adversário ele tinha um rate considerável, assim, ele tinha 1956 de rating. Mas vocês veem que de um determinado momento para cá ele não jogou tão bem. E aqui, quando eu jogo D6 e ele joga o cavalo aqui, eu faço o roque, ele joga E4, aqui eu sinceramente eu achei que ele fosse jogar algum esquema aqui, depois do D6, tentando jogar o cavalo F3 para tentar jogar cavalo E5. Só que como eu fiz D6, eu meio que senti que ele abandonou esse plano. Cavalo E5. Esse F3 foi horroroso. Eu acho que a linha de tomar mesmo é a linha correta. Pode ativar a barra de novo. Essa é a linha correta. Porque agora ele tá mal, tá, mas tá se aguentando, né? Vai jogar o H3 para segurar G4.
Agora talvez um dama F6, ou até mesmo o bispo D7 mesmo, né? O computador não gosta muito, mas eu acho que é o que eu jogaria aqui, porque esse cavalo B5, quando a dama sai daqui é um problema, né? Aqui tá caindo lá, mas ele ainda tem torre B8, que ele pode me arrumar alguns problemas, né? E depois desse bispo D7, acho que o dama D2, que eu acho que eu tentaria rocar longo nessa posição, apesar de que o meu peão de A tá disparando muito, mas é o que eu faria. Bom, vou encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das análises, dos comentários. E curta, compartilhe e, e se inscreva para mais conteúdos como esse. Tchau e até o próximo vídeo.